Oi, tudo bem? Eu sou o Thiago Pinheiro Borges, sou naturopata, sou escritor, também sou empresário. Tenho quase 38 anos, vou fazer esse mês 38 anos. Sou casado, tenho 4 filhos e sou criador e venho desenvolvendo o projeto Formigueiro na Escola Miguel Sansíbulo. Eu já tenho esse projeto há muitos anos, essa ideia, e ela vem sendo trabalhada, vem sendo aperfeiçoada ao longo do tempo, e agora a gente finalmente está colocando em prática e buscando maneiras, né, erros e acertos, para a gente realmente desenvolver uma revolução escolar de baixo, né, da base, e não, às vezes vem algumas ideias boas da Secretaria de Ensino ou do MEC, mas sem essa base funcionando, sem um terreno propício, essas ideias vão sempre, mesmo as melhores, elas não têm nenhuma chance de ser bem sucedidas. Então o projeto Formigueiro tem por essa base inicialmente fortalecer, né, a escola, fortalecer o jovem como parte principal do processo e não como ponta. Nesses dias eu ouvi falar assim: vocês estão na ponta do processo. Isso está errado, os jovens não têm que ser a ponta, os jovens têm que ser o centro, os alunos são o centro da educação, e isso tem que ser sempre assim, não é? Então, para a gente começar esse processo, não está fácil, são muitos obstáculos, não é? São jovens que estão num estado emocional muito debilitado, uma fragilidade, são viciados em tecnologia, né, em celular, e os seus pais, os familiares também são viciados, então acaba ninguém falando com ninguém falando, olhando nos olhos deles. E a escola poderia ser um oásis no meio dessa secura, dessa falta, dessa carência. A escola deveria acolher esses jovens, e quando na verdade não. A escola realmente está presa, enclausurada num modelo que tem mais de 200 anos. Parece que a escola tem milhares e milhares, né, dezenas de milhares de anos, mas não, para a história da humanidade é algo muito recente esse modelo, que nasce há pouco mais de 200 anos, e nada muda. Desses 200 anos o mundo mudou completamente, não dá nem para comparar o que era o mundo há 200 e poucos anos atrás, lá para 1800, e o que é hoje. Então, a escola ainda está enclausurada nesse modelo antigo, e principalmente no modelo da pós-crise de 29 dos Estados Unidos, né? O começo da revolução, da quarta revolução industrial, que a gente chama, esse capitalismo 2.0 que existe hoje. Então, naquela época, sim, era um povo, aqui no Brasil, 80% de analfabetos. Estava começando a ter alguma coisa de industrialização, muito devagar ainda. Então, se você fosse analfabeto, você simplesmente estaria fadado a trabalhar na lavoura pro resto da vida. E aí, estudar, ter a leitura, pelo menos, já te transformaria num trabalhador, num outro patamar. E então a escola, ela tem essa argumentação desde aquela época, que é o estudo que vai dar condições, que vai garantir o futuro. Só que o mundo vem mudando, nos últimos anos tem mudado completamente de 5 em 5 anos. Ele mudava de década em década, agora está cada vez mais aceleradas as mudanças. E a gente precisa entender isso, precisa entender que não é mais assim. A gente está cansado de ver hoje Uber, que tem pós-graduação, que é engenheiro, sabe? Faculdades que são realmente, que dão uma condição diferenciada, que abrem portas maiores, digamos assim, mas mesmo pessoas dessa área, você vê hoje elas em subempregos, entende? Então o mundo muda, a gente precisa entender a razão disso, e a escola entender principalmente que não é por esse caminho, que não é empurrando os jovens só para uma formação acadêmica e depois uma pós-graduação, depois um doutorado, depois um pós-doutorado, depois não sei o quê. Não é esse caminho que vai transformar os jovens em uma pessoa melhor, entende? Realmente é a supervalorização da razão, quando na verdade é a nossa parte emocional que comanda tudo.
eu tenho certeza que você jamais contrataria uma pessoa extremamente técnica, com muito conhecimento, mas que ela fosse uma pessoa insuportável, que não tivesse a menor capacidade de relacionamento. Entende? Então, isso é uma pessoa que só focou na razão, só trabalhou a razão, só trabalhou a informação, o conhecimento, mas não trabalhou nada o lado humano, o lado de entender o outro, de se relacionar, de liderar uma equipe, de criar projetos, de criar coisas novas, não é? Então, esses são só técnicos. E a escola ela é só técnica, e ela só privilegia a razão, ignora completamente a emoção. O jovem que estuda na parte da manhã, que é o caso desses jovens que eu estou trabalhando, eles têm que acordar, né? Agora que está um frio danado, então você sai da sua casa naquele frio, aquela vontade de não levantar da cama, e você é obrigado a ir para uma escola, e a primeira aula ninguém vai respeitar isso, ninguém vai levar em consideração que aquele jovem, aquela criança está precisando de despertar. Como que você vai falar de informação, escreve, copia, senta, apresenta esse trabalho, faz isso, faz aquilo? Então não tem condição. Então esse é um dos motivos, dos grandes motivos do fracasso educacional. Mas pior do que tudo é o fato das pessoas não se darem conta do que vem acontecendo e de para onde isso nos levará. Se a gente não conseguir essa revolução, se a gente não conseguir fazer com que esses jovens se sintam motivados a conhecer, a entender o mundo, a estudar a vida, não é estudar matérias de uma realidade paralela, entende? De uma outra dimensão, tipo fórmula de Bhaskara, equação do segundo grau, isso é tudo coisa de outra dimensão, raiz quadrada, onde que você já usou alguma vez na sua vida raiz quadrada, entende? Então, o processo é fazer com que eles entendam a vida, entendam as mudanças, entendam a história, né, o que nos trouxe até aqui e para onde isso está nos levando, para a gente ter poder de decidir o futuro que a gente quer para o nosso país. Entende? Então o Formigueiro ele tem essa visão de realmente apontar esse caminho, de transformar esses jovens em atores da mudança que a gente quer para o país, e não simplesmente peões que vão ser jogados para um lado e para o outro. Quando a economia melhora um pouquinho, tem emprego, gasta, não sei o que, passeia, viaja. Quando entramos na crise permanente que esse país vive, que é proposital e tem suas causas, e isso é muito fácil de entender as causas dessa crise que o Brasil vive há 520 anos. Então, isso daí é fundamental, a gente apresentar a realidade, entende? Abrir os olhos. E o que a gente tem descoberto agora é que a gente tem um caminho com os pais. Estou gravando esse vídeo especialmente para falar com os pais desses jovens que a gente está trabalhando no Miguel, que são alguns líderes, são um grupo pequeno de jovens que estão começando esse trabalho junto com a gente, para depois expandir para outros jovens e a gente fazer um movimento diferente na escola nesse segundo semestre. E agora veio a ideia de fazer com que os pais participem também. Então a gente quer formar um grupo de pais líderes, e não só líderes da escola, mas líderes da comunidade mesmo, entende? Para a gente se organizar, se reunir, entender o que está acontecendo, discutir, debater, entende? Isso é muito importante, porque se a gente não consegue fazer coisas grandes e nacionalmente, por exemplo, interferir na política nacional, mas a gente consegue interferir na política local, a gente consegue falar com empresários, a gente consegue organizar as coisas, entende? E linkar uma coisa com a outra, e isso é totalmente possível. Então, através desse grupo de alunos, eu quero muito ajudar a gente a formar esse grupo de pais, de adultos, líderes comunitários, a partir da Escola Miguel Sansível. Entende? Então é um convite que eu faço a você que está... É uma apresentação do projeto Formigueiro, desse momento inicial dele. E estamos com vários planos, várias coisas já fazendo, fazer umas camisetas com a logomarca da escola, para esses jovens se sentirem pertencentes à escola. Isso é fundamental para eles se conhecerem, para eles terem autoestima, entende? Isso é uma coisa simples de fazer e que eu tenho certeza que vai dar um resultado muito bom. A gente já está com vários projetos para mudar a dinâmica das aulas, para que os professores preparem melhor as aulas, para que eles tragam, que conversem, que os alunos passem para eles as informações de como eles podem apresentar a aula, entende? Porque são modelos mentais diferentes. O nosso modelo mental de 30, 40 anos
50 anos é um, o deles de 14, 15, 16, 17 é outro modelo mental. Eles nasceram, é engraçado você conversar com eles, falar de 11 de setembro, eles não têm, sabe, coisas que pra gente ficou tão marcado, né? Qualquer pessoa da nossa geração sabe falar de uma coisa assim dessa. Eles não, entende? Então uma coisa, o momento que eles nasceram, o celular já era normal, quando eles estavam começando a falar, entender o mundo, já era normal, e pra gente não, pra gente isso nem é tão normal ainda assim hoje, né? A gente tem ainda aquele resquício do começo, que celular é só coisa de gente rica, enfim. Então, esse é a apresentação e o convite que eu faço para os pais de alunos do Miguel San Siglo, para a gente começar a fazer esse grupo, de fortalecer a escola, de abraçar a escola, de nos apropriarmos da escola e fazer com que ela passe a dar certo. E que, com certeza, esses jovens bem acolhidos vão aprender muito mais, vão se desenvolver muito melhor, vão saber se encaixar na posição social que eles querem, independente de dinheiro, independente da questão financeira. O que esses jovens querem fazer da vida deles? O que eles se sentiriam realmente felizes, vivos, ativos, para eles fazerem. E eles podem começar a fazer isso agora. E podem até ganhar dinheiro agora também, não precisa pensar numa formação, num currículo, etc. Essa é a verdadeira mudança estrutural dos últimos anos. Que o conhecimento hoje está acessível para qualquer pessoa. Então a pessoa pode ir lá e estudar o mercado que ela gostaria de atuar, como que as pessoas de tal área ganham dinheiro, como que eles fazem. Tudo isso hoje a gente tem acesso. Antes, há 20 anos atrás, a gente precisava fazer um curso, entrar numa sala de aula, estudar, fazer um monte de coisa. Não, hoje não. Hoje você, com o celular ou com o computador, você consegue ter todas essas informações na hora de você decidir qual o melhor caminho para você seguir, entende? A gente depende muito do fator econômico, né? Isso é uma outra questão e é um dos nossos grandes focos. É fazer esse Brasil ser realmente o que ele precisa ser, uma nação forte, autônoma, independente, como ela nunca foi. Em mais de 500 anos nós continuamos sendo colônia. Eles só mudaram os mecanismos de nos manter como colônia, mas nós ainda somos colônia, e essa é uma verdade incontestável. Então, nós precisamos encontrar maneiras de apresentar essa realidade para o nosso povo e fazer com que esse povo desperte e lute pelo que é nosso, não é? Pare de ser explorado e roubado pelos povos ricos. E que essa é a verdadeira corrupção. E é isso que, de fato, tem mantido o nosso país na miséria absoluta, na dificuldade, na violência. Parece que um país que nada funciona, não é? Mas isso é de propósito. Isso é um projeto, isso é um plano. Por isso que a gente não conhece nada da nossa história. Por isso que a gente não conhece nada, não tem a menor identificação. Nós desprezamos o Brasil. Isso é um dos fatos. E que precisa ser mudado urgentemente. Essa falta de identificação dos alunos com a escola, com o espaço que eles estão, essa raiva, esse desgosto, é o que a gente sente em relação ao nosso país. Entende? Então, mudando esse sentimento dos alunos da escola e trabalhando isso junto com os pais e mostrando esse caminho, eu tenho certeza que a gente consegue grandes mudanças no país. A gente consegue realmente criar uma revolução do pensamento, do nacionalismo, sabe? De fazer com que as pessoas entendam como que funciona o mundo, que nós não somos isolados e que as coisas não acontecem de uma maneira aleatória. Tudo tem uma explicação. Por que a gente está em crise agora e há muitos anos? E por que melhorou um pouco lá para os anos 2000 e pouco? Então tudo isso tem uma explicação muito fácil de entender. E que isso que deve ser estudado de fato, isso que é importante a gente estudar. Porque isso nos faz ter condições de desenhar um futuro diferente para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos e assim por diante. Então esse canal vai ficar aberto para a gente fazer esses tipos de vídeos e ter essa ponte com os pais e a gente quer muito que isso seja muito efetivo, que a gente consiga sempre fazer isso, ter ideias e aplicar e ouvir ideias dos pais e ouvir ideias dos alunos, dos professores, de todo mundo, para que a gente continue sempre inovando e encontrando um caminho cada vez melhor de alcançar esse objetivo, que é mudar pelo menos a nossa localidade, a nossa comunidade, o nosso bairro e principalmente
a nossa escola.